Saúde Mental, com o psicólogo clínico Cláudio Márcio Salviano. Muito bem, Salviano conosco aqui na programação da Auriverde. É importante ter o nosso querido Cláudio Márcio Salviano, ele que é psicólogo clínico e palestrante aqui na nossa programação, conversando com a gente mais uma vez. E hoje nós vamos saber o que é viver, Salviano. É isso mesmo? Seja bem-vindo, uma ótima tarde para você. Muito obrigado, uma ótima tarde a todos. É isso mesmo, vamos falar um pouco então do que é viver. Pois é. Ô Salviano, dentro desse contexto eu já pergunto, né? O que significa viver de verdade segundo algumas linhas teóricas da psicologia? Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente não fica apenas, né, numa linha de pensamento. Existe uma linha de pensamento na psicologia chamada humanismo, né? E os humanistas, um dos que defendem essa tese, chama-se Carl Roger. E ele dizia o seguinte: viver é um processo de mudança contínua, em que nós nos tornamos a cada momento uma nova versão de nós mesmos. Então, os humanistas pensam assim, né, e pensavam assim também lá atrás. Se a gente for pensar sobre Sigmund Freud, né, na psicanálise, ele dizia o seguinte: viver honestamente é enfrentar os próprios desejos inconscientes, pois só assim podemos entender quem realmente somos. Então, Freud defendia essa questão do inconsciente para falar do que é viver. Outro teórico da logoterapia, né, a terapia através do sentido de vida, que é o Viktor Frankl, ele dizia: viver é encontrar um significado mesmo diante do sofrimento, pois quem tem um porquê pode enfrentar qualquer como, ou seja, eu resolvo isso, né, com uma questão de ter sentido na vida. Existia também um outro teórico, Bandeira, né, que falava mais da aprendizagem social, falava que viver é aprender com as experiências e perceber, né, que não somos meros produtos do ambiente, mas agentes ativos da nossa própria história. Essa é uma das abordagens que eu também gosto e, de certa forma, concordo. E tem o Aaron Beck, que é da terapia cognitiva comportamental, que ele diz: viver é desafiar nossos próprios pensamentos disfuncionais e reconstruir uma realidade mais equilibrada e saudável. Então, de forma geral, viver significa o quê? Viver significa desenvolver a nossa vida autêntica, né, significativa, alinhada com os nossos valores pessoais e baseando-se em escolhas, né? Escolhas conscientes. Muitas pessoas vivem em padrões assim automáticos, são guiadas por crenças e essas crenças podem limitar, né? E também tem pensamentos distorcidos, né? Que pode até gerar sofrimento. Viver plenamente envolve cultivar emoções positivas, ter engajamentos, né? Durante a vida, relacionamentos saudáveis. Significa também ter realizações. Então, teoricamente seria isso, mas eu gosto sempre de trazer aí um caso clínico. Teve uma pessoa, né, após um divórcio traumático, ela acreditava que sua vida tinha perdido sentido. Então, durante a terapia, ela percebeu que o controle da vida dela não era esse. O seu conceito de felicidade estava baseado em quê? Exclusivamente na presença do cônjuge, do ex-cônjuge. Então, através de uma reestruturação cognitiva, ela reformulou a ideia de quê? De ser uma pessoa amada apenas quando ela é amada, é que se tem um caminho para a felicidade. Ou seja, ela estava depositando no outro, né? Então, ela saiu dessa ideia, e começou a construir em terapia o quê? Eu posso construir minha felicidade através de diversos outros pilares, com propósito pessoal, com amizades, com autoconhecimento. Então, nesse novo atendimento, né, permitiu que ela
experimentasse uma nova e autêntica e satisfatória vida. Dentro desse contexto, Salviano, como se trabalha para mudar a percepção dos clientes que te procuram sobre o significado do viver? Excelente pergunta. Olha, primeiro eu faço um levantamento histórico, né, da pessoa, quem é o DNA, qual é o DNA dessa pessoa, o que que ela realmente é e como ela se vê, né, uma anamnese profunda. E depois a gente trabalha a questão do autoconhecimento, que tem a ver com autoestima e uma série de outros contextos pessoais. Mas na grande maioria das vezes, o que que nós trabalhamos, né? É essa reestruturação cognitiva, ou seja, fazer com que a pessoa possa identificar pensamentos distorcidos. A pessoa, ela precisa, ela mesma, fala, poxa, eu sempre pensei assim, né? E agora eu tenho a oportunidade de pensar diferente, mas ela precisa identificar isso. Então, essa técnica, né, elas nos permite ter uma visão mais equilibrada da realidade dessa pessoa. Muitas pessoas, infelizmente, estão presas, né, a essas crenças disfuncionais. Tem pessoas que falam assim, o sucesso material define meu valor, né? Ou o outro pode falar assim, eu preciso agradar a todos para ser aceito, né? Então, quando essas crenças são questionadas e reformuladas, o indivíduo ele descobre novas formas de experimentar a vida com mais leveza, mais autenticidade, né? E tudo fica mais fácil para ele. Então, viver pode estar associado a não somente a essa questão aí de sucesso, né? Ou ser aceito pelo outro, ser feliz ou ser perfeito. Tem uma série de questões que as pessoas começam a pensar que somente dessa forma vou ser feliz, vou viver. Mas a verdade é que pode-se tirar essa deturpação, digamos, psíquica. E me lembro também de um paciente muito agitado, muito consciente com alguns problemas assim de atingir a perfeição. Esse paciente ele tinha 27 anos e acreditava que tudo deveria ser perfeito, né? E para ele ser feliz, ele tinha que acertar tudo. Seu pensamento central era assim: eu não posso falhar, né? Se eu falhar, serei um fracassado. E aí, na terapia, nós começamos a trabalhar e ele aprendeu a reformular essa crença. Ele aprendeu que errar faz parte do aprendizado, e que o valor dele não está atrelado ao perfeccionismo. Veja bem, essa mudança, então, levou a permitir que ele começasse a viver sem tanto medo de errar, aproveitando novas oportunidades, experimentando mais satisfação na vida. Então, viver de verdade vai além de uma mera sobrevivência. Envolve encontrar propósito, reformular as crenças limitantes e adotar uma perspectiva mais ampla sobre o que realmente importa. Para Salviano, uma última pergunta seria: qual a sua compreensão pessoal do significado de viver? Eu gosto muito quando, né, vocês me perguntam pessoal, porque uma coisa é nós nos identificarmos como profissional, outra coisa é nós nos identificarmos pessoalmente, né? Então, isso é importante até para a ética da psicologia. Lógico que eu tenho muitas linhas filosóficas que eu acabo interagindo, né, e agregando a minha percepção do que é viver. Existem algumas linhas, né, que sugerem que viver bem, né, uma vida saudável, significa aceitar aquilo que não podemos controlar, ou seja, ter foco nas virtudes e viver a vida, né? Existem aqueles que entendem que a vida, cada indivíduo atribui a ela a sua existência e cada um tem a sua particularidade. Já Viktor Frankl, que eu tenho uma grande influência
pelos pensamentos dele, ele falava o seguinte, que a vida, né, verdadeira, é encontrar um propósito, ou seja, se você tem um propósito, você não desiste da vida. Isso vale muito a gente dizer aqui, e até para aqueles que nos ouvem, né? Para buscar sempre um outro propósito na vida. Se você, por exemplo, perdeu um ente querido, se você teve uma perda de emprego, uma perda de relacionamento, a gente vai sempre trabalhar coisas que a pessoa pode desenvolver um apreço maior, né? Desenvolver algo para a humanidade. Posso citar também outro caso de um aposentado, ele se dizia inútil e sem motivação. E aí, seu conceito inicial de vida estava muito atrelado aqui ao trabalho. Então, uma pessoa que acreditava que sem produzir, a vida dele não tinha valor. Então, durante, né, as terapias, nós usamos muito dessa visão filosófica de Viktor Frankl e falamos dessa questão, né, de ter uma identidade nova, né, que não precisa ser ligada à carreira, não precisa ser ligada ao trabalho. Essa pessoa começou a se dedicar ao voluntariado, começou a se dedicar às artes, começou a se dedicar à espiritualidade, e ela foi refazendo, redefinindo o seu sentido de vida. Ele passou a contribuir com a sociedade, com as pessoas, né, de forma a explorar novos interesses. Então, assim, bem pessoalmente, eu gosto de dizer assim uma frase, né? Existe um propósito através de tudo isso. Eu entendo a vida como uma vida que tenha propósito. Nós estamos numa grande jornada, temos a oportunidade de tentarmos ser melhores a cada dia. E, finalizando assim, eu gosto de uma frase que eu cito muito. Ela foi dita por alguns filósofos e eu, de certa forma, enxertei um pouco de mim nessa frase. E dizia o seguinte, o que é viver, né? Viver é concentrar toda a minha inteligência e toda a minha vontade naquilo que é essencial no momento presente. E aí eu coloquei um pouco de mim nessa frase, de acordo com os meus valores e, de certa forma, né, meus valores estão pautados nos ensinamentos de Jesus Cristo. Como eu sou falho, né, busco pautar minha vida em alguém infalível, que me ajuda a ter propósitos e não desiste, né, de mim, não desiste de acertar sempre. É isso que a gente precisa buscar. Muito bem, Cláudio Márcio Salviano. Salviano, como encontrá-lo nas redes sociais, hein? Conta aí pro pessoal. @psicólogo_online ou telefone 14 997 93 9552, WhatsApp. Muito bem, esse é o Cláudio Márcio Salviano, psicólogo clínico e palestrante aqui na programação da Número 1 do Brasil. Salviano, um abraço para você e até a semana que vem. Até a semana que vem. Muito obrigado a todos.